Bom dia, boa tarde, boa noite, líderes. Sejam muito bem-vindos a mais uma tomada a respeito de uma jornada bastante importante sobre riscos psicossociais. A gente vai falar sobre tomadas de decisão hoje. Tema bom. Perfeito. Meu nome é Jéssica Gonzalez, faço parte do time de estratégia clínica aqui do ELS. Eu sou branca, tenho olhos verdes, sou ruiva, mas hoje, para esse papo, eu estou acompanhada da nossa especialista, que é a Laís. Muito obrigada, o meu nome é Laís, eu sou uma mulher negra, estou com cabelo preto, uma blusa branca e um cachecol. Eu sou psicóloga clínica aqui no time do ELS, então hoje vou tentar contribuir para esse bate-papo, para a gente chegar em algum lugar novo nessa construção sobre tomada de decisão. Tomar decisões não é fácil no fim das contas, né? Exatamente. E geralmente isso fica a cargo da liderança. Tomar decisões às vezes é uma coisa solitária no fim das contas. Quando a gente para analisar, óbvio que a gente espera que o líder olhe para todos os aspectos possíveis quando tem uma tomada de decisão. Mas eu acho que para impregnar qualquer tipo de decisão, ele precisa estar sendo guiado por valores, por missão, pela empresa, né? Pelo norteador da empresa. O que você acha sobre isso? Ele precisa tomar as decisões baseadas nos valores da empresa? Como é que funciona isso, Laís? Os valores, eles são o aspecto mais central quando a gente fala de uma cultura de empresa, né? Tanto que um dos primeiros exercícios que as empresas fazem quando elas estão ali se consolidando no mercado é justamente esse de missão, visão, valores. São partes muito importantes e estruturantes do que vai se refletir na dinâmica do dia a dia. Então, quando a gente fala de tomada de decisão mais assertiva em prol de uma promoção de cultura focada na saúde desses colaboradores, é impossível a gente não falar dos valores. Eles precisam estar no centro dessa decisão e, no final das contas, eles são um lugar seguro para onde a liderança pode retornar no momento de dificuldade. Quando está difícil tomar essa decisão, quando não está fazendo sentido, quando o resultado não é esperado, tanto de um ponto de vista de negócios mesmo, de metas a serem alcançadas, ou quando esse ambiente de trabalho não está caminhando conforme o que se gostaria, né? Seja pelas pessoas estarem adoecidas, pelas pessoas estarem desengajadas. Sempre que a gente tem esse momento em que é necessário revisar a forma como as decisões são tomadas, a nossa bússola precisam ser os valores, para a gente conseguir fazer esse processo de um jeito que faça mais sentido e que essa liderança também não fique sem respaldo, porque, como você bem trouxe, é um processo solitário também. Você tem uma responsabilidade muito grande ali nesse momento de tomar decisões que vão influenciar todo o resto da organização, todo o resto do time, os projetos, as entregas, os resultados, e muitas vezes vem uma pressão muito grande nessa liderança para que decida da forma mais assertiva. Então, quando ele consegue remontar os valores, ele tem um guia ali, que é o que está sendo definido, que está sendo colocado pela própria organização. Muito, muito importante. Você tem essa experiência de lidar com os valores, do quanto eles influenciam para que essa tomada de decisão seja mais assertiva. Você está falando aqui, me ocorreu um exemplo prático que está acontecendo com a gente aqui dentro de ELS e o EL Hub de alguma forma, porque em determinado momento o EL Hub se posicionou no mercado como uma plataforma de bem-estar. Isso é um ponto bastante importante quando a gente traz aqui. E quando ela se posicionou dessa forma, a missão dela mudou de alguma maneira. Ela passou de Gympass para o EL Hub, né? Então o ELS é um grupo inserido dentro do EL Hub. Mas a gente passou por toda uma validação desses valores normalmente. Então, assim, a gente passou por treinamentos de quais são os nossos valores novamente. Por quê? Porque esses são os norteadores morais para os líderes tomarem decisões. Então, tanto os líderes quanto os liderados precisam estar cientes de quais são as missões, visões e valores para que consigam, de fato, entender quando uma decisão é tomada, como, por exemplo, esse de posicionamento da marca, fique claro quais são os objetivos com relação àquilo e o que se espera das pessoas com relação àquilo. Então, muito de encontro com o que você está falando com relação a isso. Quando a gente falou aqui na jornada de liderança sobre outros temas, como, por exemplo, a segurança psicológica, o apoio emocional aos colaboradores, ou até mesmo a autonomia dentro do ambiente de trabalho, a gente sempre tem essa dúvida, até que ponto é o papel da organização. Perfeito. E com a norma regulamentadora trazendo e que isso é uma responsabilidade da liderança,
fica essa dúvida, é nossa responsabilidade, mas até que ponto? Então eu acho que os valores da companhia, eles conseguem ser esse farol, é isso que vai te guiar. Através dos valores você vai saber até onde é esperado que você vá dentro dessas tratativas que estão sendo trazidas. Então, assim, que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar sobre valores, porque é, na verdade, o tema mais central, é o tema mais profundo que a gente tem quando a gente fala de toda essa reestruturação para estar ali de acordo com o que está sendo pedido pela NR01. Perfeito. E eu acho que vem para um outro gatilho bastante importante, que a gente falou que temos que ter um norteador para fazer as tomadas de decisão, mas temos um movimento que o que a falta de tomada de decisão pode trazer de custo emocional, tanto para o líder quanto para o liderado no fim das contas. Então essa falta, essa inércia de tomada de decisão, no seu ver, o que pode causar emocionalmente tanto no líder quanto na equipe? Eu acho que cabe uma reflexão, uma retomada do nosso histórico profissional, porque para quem hoje é uma liderança, em algum momento aí da sua carreira, você já passou pelo papel de liderado. Então, acho que é esse momento da gente parar para pensar como é realizar tarefas de alta complexidade. A gente sabe que o mundo do trabalho exige isso de nós hoje em dia. A gente tem que lidar com constantes inovações, mudanças do mercado o tempo inteiro, essa pressão e esse estresse, essa correria. A gente fala tanto da correria no dia a dia, da sobrecarga que a gente tem de informações. Imagina você fazer esse processo diariamente ao longo de anos aí, sem ter um direcionamento claro. E é isso que a falta de tomada de decisão traz no dia a dia dos trabalhadores, dentro de seus espaços de trabalho. Então, quando a liderança ela consegue assumir esse lugar, essa responsabilidade de tomador de decisões, ela consegue proporcionar o direcionamento que vai tornar possível todo o resto, todos os outros elementos. A flexibilidade, a colaboração entre os pares, a autonomia. Quando a gente consegue ter esse viés da tomada de decisão assertiva, com um direcional claro para essa companhia, todo o resto fica muito mais fácil, né? E o que você falou me remeteu também mais uma coisa. Vai ser um bate-papo mesmo. Um resgate. É um resgate, não? Porque você falou assim, nossa, a gente falou um pouquinho de segurança psicológica em outros módulos aqui, em outros movimentos. E, de fato, quando eu paro para pensar numa liderança inerte na tomada de decisão, ou assim, que fica indecisa, vamos colocar dessa forma, que fica indecisa, que não se decide, ela traz um sentimento para mim, Jéssica, que é de insegurança. Né? De ansiedade, de não previsibilidade das coisas que estão acontecendo dentro da empresa de alguma forma. E isso traz um viés emocional, uma carga emocional muito forte quando a gente para analisar do tipo, o que a gente vai fazer a partir de agora se ninguém tem clareza de nada? E se isso não está vindo de cima, será que eu, como liderado, tenho que buscar em algum outro lugar? Então, acho que assim, o que você falou reflete muito nesse sentido de pertencimento. Então, assim, quanto melhor a tomada de decisão e mais amplos sejam os aspectos com que vem trazendo isso, menos insegura eu me sinto, menos ansioso eu me sinto com relação a tudo que a empresa está, né, inserindo, mais pertencente dessa tomada de decisão, porque eu estou entendendo que, quando estão vendo missão, visão e valores, também estão olhando para mim como liderado no fim das contas. Estou sendo visto dentro desse espaço, se preocupam com qual é o caminho que eu tenho que seguir. E aí eu queria aproveitar que você fez esse resgate e trazer um panorama também. Perfeito. Que é o seguinte, toda essa proposta de treinamento de habilidades para lideranças que a gente está trazendo, ela vem como uma movimentação de todo um mercado que está enxergando e entendendo o quanto o adoecimento das pessoas no ambiente de trabalho é uma coisa importante de ser vista por todos, pela organização, pelas empresas, pelo governo, pelos profissionais de saúde. Acho que está todo mundo se unindo para tentar modificar esse cenário. E um dos principais diagnósticos de saúde emocional que a gente tem relacionado ao ambiente de trabalho é o de esgotamento, que seria o burnout. Sim. Um dos sintomas mais característicos do burnout, que a gente consegue diferenciar ele de outras patologias, como a ansiedade, como a depressão também, que podem, né, se desenvolver, é uma característica de cinismo. Quando a pessoa ela já fez tantas investidas ou ela está num nível tão elevado de cansaço e exaustão que ela passa a negar, ela fica fria, ela não consegue mais reagir.
ela fica ali distante, desconectada dessa realidade. E por conta disso mesmo, incapaz de estabelecer limites. Então ela vai entrando num ciclo de adoecimento ali. Então olha a importância da tomada de decisão. E quanto a não tomada de decisão pode ser um desencadeador de um processo de adoecimento no ambiente de trabalho. Então, muito mais do que atingir metas ou resultados, a tomada de decisão é um aspecto que está diretamente ligado com a saúde dessas pessoas dentro desse espaço. E você sabe que você falando isso, trazendo essa reflexão, a gente para olhar dados, os dados só crescem. Então, assim, no INSS, a gente olha para os indicadores de afastamento, de 2022 para 2023, a gente está falando do período pós-pandêmico, a gente não está olhando pandemia. Se a gente olhar pandemia, a gente vai ver... Aí fica mais complicado. Fica caótico, mas assim, a gente vê um aumento de 38% de afastamentos hoje por CDF. É muito alto, né? Se você olha o panorama de 2023 para 2024, a gente está falando de quase 70%, fica em 67% ou 68%. A equipe de edição vai colocar aqui pra gente o dado certinho, mas é um número extremamente alarmante, porque a gente está vendo os números dobrar, a curva só está numa crescente, e isso é um ponto bastante importante aqui. Por que a gente está falando isso? Porque isso faz uma reflexão, então tudo que a gente está fazendo de treinamento foi o que você trouxe, a gente tem que fazer uma reflexão de que as pessoas estão adoecendo tanto no contexto pessoal quanto profissional. Mas hoje, o principal encargo com relação aos afastamentos é prejudicar a sua produtividade. Essas pessoas deixam de ser produtivas. E quanto maior tempo afastadas, menor a chance de elas conseguirem se colocar no mercado da mesma forma e resgatar esse tempo. Então, assim, o quanto é importante a gente investir na prevenção aí no meio do caminho. Eu sei que a gente está fugindo até um pouquinho do nosso roteiro, mas eu vou voltar aqui, calma. Com relação a isso, porque assim, a gente tem que prevenir. Não, as pessoas que já estão adoecidas pelo processo não só de tomada de decisão, mas de outras questões de riscos psicossociais dentro da empresa, elas já são uma estatística. Elas já são conhecidas. Se a Jéssica adoece ou a Laís conhece, a empresa já sabe que adoeceu. E aquela pessoa que está sentada ali com baixa produtividade, e não é um absenteísmo ainda, mas é um presenteísmo. Tá ali a um passo de ser, né? Exatamente. Aí eu queria entrar com você nessa parte que é muito importante. O quanto a gente falou também em diversos blocos, né, de aprendizado aqui na linha de aprendizado do Wells com relação aos estudos psicossociais, mas eu queria trazer o contexto da escuta ativa para a tomada de decisão, e não para acolhimento, mas para a tomada de decisão. De um ponto de vista bem mais estratégico. Exatamente, né? Do líder, para que o líder consiga tomar uma decisão com vários aspectos, com vários âmbitos. O que você acha e como é que a gente consegue trabalhar a escuta ativa para melhorar a nossa tomada de decisão no dia a dia? Acho que um ponto que é bastante eficiente, praticamente falando ali, para a gente conseguir fazer essa tomada de decisão e de forma contínua, porque a gente está trazendo isso tudo aqui também como um processo, não é uma ação pontual, não é uma revolução, não é uma mudança drástica do dia para a noite, é um processo a ser construído e ser puxado pelas lideranças ali, esse desenvolvimento de uma visão de longo prazo. Como que você consegue criar uma visão de longo prazo para o seu negócio, incluindo as características e a personalidade, os aspectos individuais de todas as pessoas que fazem parte dele, sem ouvir essas pessoas? Então a gente bateu muito nessa tecla da escutativa durante todo o material que a gente criou, porque através da escutativa a gente consegue diminuir os nossos vieses, ampliar a nossa visão, e tendo acesso a essa informação mais global, mais 360, a gente consegue fazer escolhas muito melhores, mais criativas, mais inclusivas, respeitando muito mais aspectos como diversidade, inclusão. Então, ter essa escutativa é muito importante. Agora, um ponto que eu também acho legal de trazer é o que seria essa escutativa, porque acho que muitas pessoas ainda têm essa dúvida e ainda precisam fazer esse exercício e deixar claro que é uma habilidade, então você não precisa começar já sabendo, sendo um mestre da escutativa, você pode fazer esse exercício aí ao longo do tempo. É importante você ouvir de uma forma aberta, sem fazer interrupções, e ouvir, porque muita gente, às vezes quando a gente fala essa questão, né, do ouça de forma aberta e sem interromper,
acha que é ficar diante do outro e não fala nada ali também. Não dá, né? Não dá. Não é exatamente isso. É você ouvir com curiosidade, com esse instinto de investigação, de quem quer saber mais. Então, sim, você vai fazer perguntas quando você está fazendo uma escuta aberta e ativa, mas não no sentido de trazer uma solução rápida para aquele problema, para aquela questão que está sendo colocada, mas muito mais no sentido de entender a fundo do que está sendo tratado, para que você possa ter mais informações e ampliar a sua visão. Então, acho que esse é o principal ponto. Quando a gente se abre para conversar com as pessoas, mesmo que você não tenha acesso a algumas informações e algumas realidades que seriam importantes para aquele contexto de trabalho, para aquele projeto, para aquela entrega, através da escuta, você consegue acessar indiretamente o que está acontecendo ali. Perfeito. Olha que rico, olha que ambiente ampliado, com mais informação, com mais inteligência. A gente está falando de uma coisa extremamente sofisticada, de um ponto de vista... chegar numa tomada de decisão estratégica, de fato. Exatamente. Então, eu acredito que seja por aí, ter esse olhar que, sim, a escutativa ela é importante para os relacionamentos, é importante para a saúde mental, todo mundo quer se sentir visto e ouvido dentro do ambiente de trabalho, mas ela também é muito importante de um ponto de vista mais estratégico mesmo. Perfeito. E assim, estamos escutando, já estamos habilitados para isso. Como é que eu comunico bem uma tomada de decisão? Porque o não comunicar, a gente já sabe o que pode acontecer. É a rádio peão, é o ruído, é aquela questão de tipo já gerar algum tipo de questionamento que às vezes não tem nada a ver com a situação. Mas como é que eu comunico bem para evitar justamente isso? Equivocada, exatamente. Né? Como é que eu chego nesse movimento que eu consigo comunicar bem uma decisão, uma tomada de decisão, que geralmente veio de cima para baixo, às vezes não teve tanta conscientização ou participação dos liderados, mas tendo em vista que eu já pratiquei essa escuta ativa, como é que eu faço uma boa comunicação de uma tomada de decisão? Eu acho que é importante a gente investir tempo nesse processo, não tentar fazer nada com pressa. E lembrar sempre que problemas complexos e mudanças grandes, coisas processuais, não tem como resolver com resposta rápida, sabe? Então, a gente tirar um pouco essa lógica do imediatismo do nosso dia a dia e dessas trocas ali. Investir tempo de fato. Tem um exemplo, né, que aconteceu recentemente com uma paciente minha. Ela faz parte de uma organização super preocupada com o bem-estar dos colaboradores e tudo mais. Teve um evento emocionalmente significativo que foi a perda de um dos colaboradores da equipe. Poxa. E aí é esse momento que você precisa fazer uma comunicação como é que eu faço isso? Na pressa, para tentar comunicar ali o mais rápido possível e deixar todo mundo informado, acabaram fazendo uma comunicação que foi um pouco insensível e uma comunicação padronizada para toda a empresa, até mesmo para as pessoas que trabalhavam mais próximas a esse colaborador, que tinham um vínculo, um laço, uma relação próxima ali, emocional. E aí isso foi recebido por esses trabalhadores, esses colaboradores, como uma insensibilidade, acho que como uma falha na comunicação. Então, olha a diferença se você investe tempo e recursos para fazer essa comunicação. Coloca as pessoas que estão mais aptas dentro do seu time para pensar em como que você vai falar sobre isso com os demais ali. Olha a diferença, eu já consigo até imaginar o efeito positivo que isso poderia ter tido naquele momento, e até mesmo num momento de fragilidade, de muita vulnerabilidade, que todo mundo fica abalado, reforçar os valores da empresa, de que eles valorizam, que eles acolhem, de que eles estão cuidando, que eles não estão indiferentes ao que está acontecendo ali no ambiente de trabalho, no dia a dia, que eles se preocupam e que dentro do que é possível fazer num espaço corporativo, eles oferecem ajuda também. Então, acho que esse é o caminho, o processo. O falecimento, a perda desse colaborador não foi algo que aconteceu dentro da empresa. Foi algo que, enfim, estamos sujeitos a acontecimentos da vida num geral também. Sim. Mas a forma como foi comunicado dentro da empresa acabou trazendo um impacto emocional negativo naquele cenário, porque não teve esse cuidado de fazer esse pensamento, esse processo. E principalmente, uma coisa que nós, profissionais de saúde, estamos acostumados a fazer e faz parte do nosso trabalho, que é uma lógica de acompanhamento.
Quando a gente faz uma intervenção, a gente não faz e fala segue sua vida. Exato. A gente faz, a gente retorna para ver qual que foi o efeito daquilo, para entender como que foi no dia a dia. Ah, você pegou essa técnica aqui, levou para você, ou você tomou esse medicamento, ou você teve esse direcional aqui para sua rotina. E como que foi na prática? Você conseguiu fazer? Você teve alguma dificuldade? Como que você se sentiu quando você estava fazendo, sabe? Então, essa lógica do acompanhamento e quebrar essa questão da comunicação pontual ali também é muito, muito importante para a gente garantir que a informação está circulando da forma correta. É processo, é você criar um processo no qual você comunica extensivamente sempre. Exatamente. E você evita os ruídos no meio do caminho. Exato, você consegue antecipar os ruídos, interceptar os ruídos e trazer uma comunicação muito mais clara no meio desse processo. Nossa, perfeito. Eu acho que assim, o que você falou sobre intervenção me pegou muito, porque acho que para nós profissionais da saúde é claro isso, fica muito próximo que a gente faz uma ação e a gente acompanha essa ação para vê-la até o final. A gente faz isso de forma processual, já está meio que impregnado na nossa profissão. Mas as lideranças não têm esse costume de fazer o seguinte, de comuniquei, fiz a ação. Como é que isso ecoou dentro? Como é que eu acompanhei isso de forma que bateu direito essa informação? Chegou direito para você? Porque a chave da comunicação é chave e fechadura. A gente precisa ter o encaixe perfeito para a gente não ter viés de interpretação. E esse é um ponto bastante sensível quando a gente fala de comunicação, porque a comunicação assertiva é algo também diferenciado, né? Porque você está querendo uma habilidade de escuta ativa, ou seja, estar presente, sem julgamentos, ouvindo. Aí você toma uma decisão e aí você quer fazer o seguinte, que é criar uma comunicação clara, assertiva, no qual não tenha dúvidas ou erros. Quando a gente traz um exemplo, eu tava pensando aqui realmente um exemplo clássico. Se a gente toma uma decisão de um líder que não está tão alinhado com relação a questões de diversidade, de inclusão no dia a dia, a gente tem alguns exemplos práticos aí no meio do caminho. Isso, na hora que a gente comunica, pode pegar muito mal. E aí você falou dos valores, que os valores são norteadores. Então por que eu estou fazendo todo esse gancho aqui? Porque o líder tem que ter o amplo aspecto para absolutamente tudo. A gente está falando de... É habilidade demais que o líder tem que ter para liderar no fim das contas? Ou a gente está exigindo muito de um líder e ninguém nasce pronto. A gente precisa construir a liderança conforme a gente vai nivelando isso, porque é difícil a gente falar assim, vocês precisam ter todas essas habilidades agora. Difícil demais. Quando a gente fala nesse viés de habilidades, é uma coisa que me agrada bastante, porque a gente consegue colocar em paralelo com outras habilidades que a gente precisa desenvolver aí ao longo da nossa vida e até mesmo dentro da nossa trajetória profissional. E aí fica mais claro o quanto você não precisa começar já sabendo, é um processo de aprendizagem. Perfeito. E o que a gente está falando aqui é que quando você consegue contar, inclusive com o seu time, com os seus liderados, com os seus pares, com a sua diretoria, de repente também, esse processo ele vai ficando mais simples, porque não é esperado de você, enquanto liderança, que faça tudo sozinho. Não tem como. E que você não precisa chegar já tendo todos esses recursos. Aliás, o que a gente está trazendo e reforçando aqui o tempo inteiro é como existe ajuda para você fazer isso. Ajuda psicológica, ajuda profissional, você pode ter uma consultoria, você pode ter treinamentos, você pode ter mentoria, tem uma série, né, de formas de você conseguir essa ajuda para que você não tenha que apresentar, demonstrar esse repertório inteiro, cheio de nuances, cheio de camadas, de uma forma solitária até, ou de uma forma que você se sinta pressionado. Então, acho que o principal ponto é, a gente não ignora que esse processo de uma nova construção de relações de trabalho seja difícil, seja desafiador. O que a gente está trazendo é que ele é possível, e ele é possível de onde você estiver nesse momento. Perfeito. Se você parou lá no momento dos valores e precisa ter esse realinhamento, a gente consegue começar daí. Se você já tem uma definição clara dos valores e você precisa trabalhar a tomada de decisão,
a gente consegue exercitar desse movimento também. Se você tem uma dificuldade com comunicação, a comunicação é uma das habilidades mais estudadas na ciência da saúde, relacionais, na psicologia social. Existe ajuda para você conseguir fazer isso de um jeito mais assertivo. Então, vamos nos munir dessas ferramentas para a gente conseguir dar esses passos de forma amparada, e para que essa reconstrução dos modelos de trabalho não seja também adoecedora para os líderes. Eu acho que esse é o nosso cuidado. Por que falar diretamente com as lideranças? É justamente por isso, para que seja um processo acompanhado, para que seja um processo facilitado, para que seja um processo mais simples. A ideia não é culpar as lideranças por qualquer tipo de coisa, mas assim, capacitar elas para conseguir contribuir para um ambiente mais saudável, um ambiente acolhedor, para uma mudança de cultura. Eu acho que assim, um grande fortalecedor, quando a gente para tudo que você está falando aqui, para mim, remete tudo à cultura organizacional, no fim das contas. E a mudança de cultura é difícil, porque ela é complexa, ela vai mexer numa série de machucadinhos dentro da empresa, temas sensíveis, coisas que precisam ser abordadas, que não são fáceis no dia a dia. E se a gente não aborda isso, o que você vê como risco dentro da empresa, se a gente não começa a tratar esses temas sensíveis, para além do adoecimento, porque a gente sabe que o adoecimento é o estágio final, né? Mas para além do adoecimento, quais são os riscos que a gente tem dentro da empresa? Além de desgaste entre os membros da equipe e tudo mais, o que você vê mais de risco ali dentro para esses membros do time de forma geral? Isso pode se apresentar de diferenciadas formas em cada contexto de trabalho. Mas o que a gente consegue, um dos primeiros sinais ali é a queda de produtividade. Perfeito. As pessoas desengajadas em relação ao seu trabalho, à sua função. Pode ter um movimento também de muitos trabalhadores detratores, vendo esse trabalho com hostilidade, como se fosse ali essa relação de algoz, sabe? Com a empresa, com o gestor, muitas vezes. Dificuldade de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, então conflitos constantes, um desalinhamento, essa dificuldade na comunicação. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando quando você tenta levar um projeto, levar uma iniciativa, perseguir uma meta, um objetivo ali dentro do espaço de trabalho e a comunicação ficar travada. Sempre que chega em alguns pontos, em algumas pessoas e alguns times parece que não evolui. Esse é um sintoma que precisa ter uma revisão na cultura organizacional dessa empresa, porque alguma coisa não está funcionando. Se até as entregas e as metas, né, os resultados, que são o aspecto que a gente tem mais compartilhado por todos, é o interesse de todo mundo dentro daquele espaço que aconteça, que flua bem. E se até isso não está sendo possível, não teria o próximo sinal mais claro de que não está funcionando é as pessoas começarem a adoecer. Perfeito. Você sabe que você também fez uma reflexão que me levou a um exemplo que eu já passei na vida. E esse exemplo é bem clássico. Imagina você dentro de um projeto, você vai lá, começa a trazer o projeto e ele recebe uma negativa, assim, por e-mail. Ponto. Você olha e fala assim... Sem contexto. Nada. Aí você olha e fala, poxa, é frustrante para aquela pessoa que estava ali naquele desenvolvimento. Agora, quando você tem uma comunicação diferente, por exemplo, esse projeto ele não pode andar agora porque o contexto da empresa é esse, não temos verba, não interesse da empresa, não tem o interesse nesse momento. Então, assim, se não vem só um não, se vem uma coisa mais robusta, uma comunicação melhor, a gente consegue ajustar, né? Olha, agora não cabe para o próximo semestre. Isso dá um panorama completamente diferente, entendeu? E não é só frustração que a gente está falando dos liderados ou da liderança ou qualquer coisa desse tipo. É realmente uma forma de comunicação clara, objetiva, trazendo contexto e não é tentando justificar mil coisas, mas trazendo para a pessoa... Trazer informação. Informações que seria são válidas. O que a gente chamaria dentro da psicologia organizacional de transparência. Exatamente. Que não é, muitas pessoas confundem, passar todas as informações.
Exato. mas sim selecionar dentro desse grupo de todas as informações quais são as importantes para que essa mensagem seja passada com clareza. Então, Perfeito. sim, sabemos que muitas vezes as empresas lidam com questões importantes de confidencialidade, Sim. ou muitas vezes uma decisão não consegue ter essa explicação nesse momento, porque vai influenciar em outras coisas. Ou até mesmo ainda estão discutindo sobre esse tempo, qual que é o melhor momento de trazer algumas informações. Porém, ter esse cuidado de entender que sempre que uma mensagem é comunicada, não é só sobre aquela tarefa em si, tem um aspecto relacional, porque do outro lado tem um colaborador que está ali recebendo essa informação. Perfeito. Eu acho que assim, nesse movimento que você falou, e trazendo de novo aquele exemplo do suposto projeto, que levou uma negativa e não foi muito boa naquele momento, mas que foi visto mais pra frente, 6 meses depois, um ano depois, ele foi visto, cabe. Como é que o gestor, a liderança, comunica isso sem parecer que tá voltando atrás numa decisão ali naquele movimento? Como é que ele consegue fazer essa comunicação? Porque é essa adaptação. Exatamente. Né? Como é que ele adapta isso para poder trazer essa informação sem parecer que tipo, ai, olha, agora a gente tá indeciso. Parecia uma indecisão no passado, para não parecer que foi isso, sabe? E muitos gestores têm esse receio de, nesse momento da mudança ali, ou de voltar atrás em algum ponto, desmanchar uma certa imagem também em relação a esse time. Esse é o grande problema, sabe? Então é um ponto super importante de ser trazido mesmo. E ele começa a ser resolvido um pouco atrás. Quando a gente já se desarmou nos outros episódios aqui do treinamento, dessa capa de super-herói, que você tem que cuidar de tudo, que você tem que ter sempre todas as respostas, saber que isso não é esperado de você, se humanizar, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e construir essa relação com o seu time de flexibilidade, onde eles podem trazer as suas questões e você pode trazer as suas também. Muitas vezes essa mudança na tomada de decisão, ela nem é para um aspecto individual ali desse gestor, dessa gestora, dessa liderança. Não é valor individual, é valor da empresa, Pode às ser vezes. por uma questão da empresa. Exato. Então trazer isso às claras, sabe? Olha que importante o time ter essa visão também, entender qual que é o direcional da empresa. Isso vai se refletir no jeito como eles estão realizando as tarefas no dia a dia. Perfeito. Que eles vão ter muito mais claro o que é esperado, qual que é o norte, qual que é o caminho ali que está sendo escolhido pela empresa para desenvolver todo esse trabalho. Perfeito, Laís, juro, é a última pergunta. Na verdade, nem uma pergunta. Eu quero que você olhe para a lente da verdade e diga para os gestores, por favor, por que eles não deveriam adiar uma decisão difícil? E quais dicas práticas você faria para eles não adiarem decisões difíceis no dia a dia? O que você consegue contribuir para eles agora? Vou trazer então aqui olhando para a lente da verdade. A gente precisa pensar no futuro do trabalho, no futuro do mercado de trabalho. Então, na verdade, esse conselho é mais um convite assim para que você olhe para essa questão com seriedade, assumindo os valores, assumindo o seu papel também nessa transformação, entendendo que daqui a 5 anos as empresas, as lideranças, os gestores que não tomaram essas decisões nesse momento, talvez já nem precisem mais tomar. Exato. Porque o processo de adoecimento do mercado de trabalho vai tomar conta de uma forma que não vai sobrar espaço para a gente fazer nenhum tipo de mudança lá na frente. Exato. Então esse é o momento, não está na hora da gente descansar, nem se acomodar, nem dar essa questão das relações de trabalho como resolvidas. Pelo contrário, a gente está recebendo esse chamado coletivo para a gente se unir, para a gente trocar saberes e reconstruir o jeito como a gente se relaciona com o nosso trabalho, de uma forma mais segura, mais amparada, mais protegida e com mais espaço para todo mundo poder se desenvolver e desenvolver o nosso trabalho também. O trabalho é algo extremamente importante para dar sentido, para a gente conseguir construir essa saúde emocional. Precisamos continuar trabalhando. Exato. E trabalhando com saúde. Perfeito. É isso, gente. Não tenho nem o que falar agora nesse final. Gestores, o que vocês pretendem fazer para melhorar suas habilidades de decisão no dia a dia? Como é que vocês acham que podem contribuir com a cultura da empresa e com um ambiente mais saudável? Eu passo aqui essa reflexão para vocês. Agradeço por estarem conosco até agora e muito obrigada. Obrigada.